Olá pessoal, vamos à resolução da parte 2 da lista 2, né? A partir da questão número 6, né? Vamos em frente. Bom, a figura representa a intensidade da corrente elétrica I que percorre um fio condutor em função do tempo t. Nessas condições, é correto afirmar que a corrente média circulando no condutor no intervalo de tempo entre t igual a 0 e t igual a 6 milissegundos em miliampere é igual a... Bom, ele quer a intensidade média da corrente. Repara que nesses 6 milissegundos a corrente ela apresenta um trecho. A parte do tempo ela é constante, contínua, e a outra parte ela é variável, ela varia linearmente no tempo. Então o que seria a corrente média? Seria aquela corrente que se ficasse constante o tempo todo, durante esses 6 milissegundos, transportaria a mesma quantidade de carga dessa corrente variável no mesmo intervalo de tempo. Então eu preciso de duas coisas para achar a intensidade média da corrente, né? Eu preciso da quantidade de carga, se eu tenho um gráfico I versus T, essa quantidade de carga é obtida a partir da área. Então, de 0 a 6 milissegundos, a figura geométrica que nós temos aqui, limitada pelo gráfico e pelo intervalo de tempo, é um trapézio. Então, a área do trapézio é a soma das bases, né? A base é maior, mas a base é menor. Reparem que a base maior e a base menor são medidas de tempo, e está em milissegundos. Então, esse 6 e esse 2 devem ser multiplicados por 10 a menos 3, para converter o tempo em segundos. Então, temos 6 mais 2, 8 milissegundos, 10 a menos 3, vezes a altura do trapézio, que aqui também está em miliampere. Então, 12 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, trocando o milho aqui por 10 a menos 3 e o milho aqui por 10 a menos 3, teremos o produto ampere segundo, que é o coulomb. Então, fazendo as devidas modificações aqui, né, com as unidades, eu tenho uma quantidade total de carga de 4,8 vezes 10 a menos 5 coulomb ou 48 vezes 10 a menos 6 coulombs. Né? Se eu mandar uma casa para a direita com a vírgula, diminui uma unidade no expoente. Menos 5, menos 1, menos 6. Então, 48 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 48 microcoulombs. Essa foi a quantidade de carga transportada nesses 6 milissegundos. Então, qual vai ser a intensidade média da corrente? É essa quantidade de carga dividida pelo tempo durante o qual ela fluiu. 6 milissegundos. Então, 48 vezes 10 a menos 3, menos 6, perdão, coulomb, essa é a quantidade de carga transportada, dividida pelo tempo durante o qual ocorreu esse transporte. 6 vezes 10 a menos 3 segundos, né? Milissegundos. Sobrando aqui, né, o coulomb por segundo. Então, resposta, 8 vezes 10 a menos 3 ampere. Esse 10 a menos 3 é um milli. Então, temos aí uma intensidade média de corrente de 8 miliamperes. Ou seja, se a corrente ficasse aqui constante o tempo todo, contínua, durante esses 6 milissegundos em 8 miliamperes, a quantidade de carga transportada seria exatamente a mesma que essa corrente variável nesse mesmo intervalo de tempo. Então, resposta, 8 miliamperes, letra C. Questão número 7. A iontoforese é um método de administração de medicamentos através da pele dos pacientes por meio da corrente elétrica produzida por um aparelho que consiste em uma bateria, 2 eletrodos e um circuito eletrônico, o qual permite controlar a intensidade da corrente. Aqui a figurinha do processo, do método. Bom, considere que o aparelho de iontoforese possui uma taxa de administração de medicamentos de 650 microgramas por coulomb. Repare a unidade aqui, dessa grandeza φ. É a quantidade de massa de medicamento administrado para cada coulomb de corrente, né? Coulomb, perdão, de carga estabelecida pela corrente contínua. A pergunta é a seguinte: qual deve ser a intensidade da corrente elétrica produzida pelo aparelho necessária para administrar 75 microgramas de dexametasona, um anti-inflamatório, né, em 10 minutos de tratamento em um paciente machucado? Então, nós queremos a intensidade da corrente para administrar, usando esse método, 75 microgramas. Lembrando que para cada coulomb de carga transportada pela corrente elétrica, nós temos 650 microgramas. Então, aqui esse φ é uma grandeza que relaciona massa e carga, né? Vamos lá. Esse φ aqui é a quantidade de massa em microgramas, né, por unidade de carga transportada, que é o coulomb. Muito bem.
Só que a quantidade de carga transportada por uma corrente contínua é o produto da intensidade da corrente pelo tempo durante o qual se estabeleceu essa corrente, que vai transportar essa massa de medicamento. Muito bem. Como ele quer a intensidade da corrente, a intensidade I passa multiplicando e essa grandeza φ passa dividindo. Então, a intensidade da corrente, nesse caso, usando esse método da iontoforese, é a razão entre a massa de medicamento a ser ministrada e dividido pelo produto da taxa de administração de massa de medicamento por coulomb de carga multiplicada pelo tempo durante o qual esse processo ocorreu. Muito bem. Substituindo os valores, a massa é de 75 microgramas. O φ é a taxa de transporte por coulomb de carga, 650 microgramas por segundo, por coulomb. Multiplicado pelo tempo. Ora, o tempo é de 10 minutos, mas como eu quero a corrente em ampere, eu tenho que ter o segundo. Então, multiplico por 60, 600 segundos. Então, ó, o micrograma cancela com o micrograma, teremos aqui o inverso do coulomb é o coulomb. Coulomb por segundo, que é 1 ampere. Então, fazendo essa continha aqui, teremos que a intensidade da corrente está em torno de 0,00019 ampere. Ou seja, andando 3 casas para a direita, teremos essa corrente de 0,19 miliampere. Ok? Então, para se estabelecer esse método, essa taxa de transporte e essa quantidade de medicamento, temos que estabelecer uma corrente de 0,19 miliampere. Resposta letra C. Tudo bem? Então, uma questão que envolve a manipulação adequada das grandezas envolvidas, né? Então, vamos lá. Próxima questão, questão número 8. Temos aqui, o gráfico representa, mais uma vez, um gráfico I versus T, a corrente elétrica que circula através de aparelhos de desfibrilação em função do tempo. Muito bem. A corrente média é parecidíssima com a questão anterior, né? Que produziria o mesmo efeito da corrente variável representada na figura, tem sua intensidade em miliamperes, tá, pessoal? Aqui em miliamperes. Igual a... Muito bem. O que é a intensidade média? É aquela corrente contínua que transportaria a mesma carga da corrente variável no mesmo intervalo de tempo. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso da carga. Nesse caso, observando aqui o gráfico, nós podemos separar a área total, né, nesses 10 segundos, né, em duas figuras. Temos aqui a área A1, temos um trapézio, e a área A2, que é um triângulo. Então, a quantidade de carga transportada é a soma da área do trapézio com a área do triângulo. Como aqui a corrente está em miliampere e o tempo está em segundos, se eu não mexer em nada aqui, a resposta vai estar em milicoulomb de carga. Vamos lá. A área do trapézio. Ó, o trapézio está deitado. Ó. A base maior dele, 30. A base menor, 10. Então, 30 mais 10. Aqui eu optei em não substituir por mili, porque eu quero a resposta em miliampere. Então, vou deixar a resposta aqui para a carga em milicoulomb. Então, deixamos o mzinho correr solto, né? Então, 30 mais 10, miliamperes, né? Vezes a altura. Olha a altura do trapézio, que é a distância entre as duas bases. Ó, 8 segundos. Então, o miliampere vezes o segundo é o milicoulomb. Então, essa é a quantidade de carga transportada nos 8 segundos iniciais. E nos 2 últimos segundos, correspondente à área do triângulo, que é base, de 8 a 10, a base vale 2. 2 segundos. A altura, 30 miliamperes, dividido por 2. Então, teremos milicoulomb também. Então, 30 milicoulombs. Né? Então, a soma dessas duas parcelas, 160 milicoulombs na primeira parte, né? Aqui, ó. 30 mais 10, 40. 40 vezes 8, 320, dividido por 2, 160 milicoulombs. E aqui, 2 cancela com 2, 30 milicoulombs. Então, 160 milicoulombs. Com 30 milicoulombs, a carga total é de 190 milicoulombs. Em quanto tempo essa carga foi transportada? Em 10 segundos. Então, qual é a intensidade média da corrente? É a quantidade de carga transportada dividida pelo tempo. 190 milicoulombs dividido por 10 segundos, 190 por 10, 19. Milicoulomb por segundo é 1 miliampere. Então, teremos uma intensidade média de corrente de 19 miliamperes. Letra D. Questão número 9. Durante uma sessão de fisioterapia,
A fisioterapeuta usa um aparelho chamado de TENS, ou DENS, que se utiliza de uma corrente galvânica de baixa intensidade, com o objetivo de produzir entre dois pontos fixos do braço do paciente fibrilações musculares de contração e distensão, capaz de vascularizar a área, amenizando a dor muscular. Muito bem. Considerando que a corrente elétrica produzida no local seja da ordem de 0,3 ampere, 3 décimos de ampere, e que o tratamento dure 10 minutos, lembrando que aqui tem que passar para segundo, identifique o número de elétrons que atravessam o músculo deste paciente no intervalo de tempo considerado. Está aqui a carga elementar do elétron. Então, mais uma vez, nós temos a intensidade da corrente, nós temos o tempo, isso nos permite determinar a quantidade de carga. Conhecendo a quantidade de carga e sabendo que essa carga é transportada por elétrons, então, o número de elétrons é a carga total dividido pela carga elementar. Então, vamos lá. A intensidade média da corrente é a quantidade de carga dividida pelo tempo. Só que a quantidade de carga aqui é transportada por N elétrons de carga elementar E. Então, no lugar do ΔQ, eu substituo por N vezes E. Muito bem, como eu quero N, o ΔT dividindo vem para cá multiplicando o I, e o E passa dividindo. Então, o número de elétrons que transportam essa quantidade de carga é a razão entre o produto da intensidade da corrente pelo tempo, que é a carga total, dividido pela carga elementar, a carga de cada elétron. Substituindo os valores, a intensidade da corrente é de 0,3 ampere, coulomb por segundo. O tempo, 10 minutos, para cancelar com coulomb por segundo, tem que passar para segundo. Multiplico por 60. Então, dividido pela carga elementar. Isso vai te dar um número de elétrons. Fazendo a continha, teremos 1,125 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Bom, não temos essa opção aqui. Então, se eu andar uma casinha para a direita, eu diminuo uma unidade no expoente. 11,25 vezes 10 a 20 elétrons, que é a letra C. Então, é uma questão envolvendo corrente elétrica e número de portadores. Muito bem, vamos à última questão. A maior parte da luz emitida por descargas atmosféricas é devido ao encontro de cargas negativas descendentes com cargas positivas ascendentes, raio de retorno. Supondo que durante um raio desse tipo, uma corrente eletrônica constante de 30, que é esse K aqui? Quiloamperes. 30.000 amperes. Mili é 10 a menos 3, milésima parte. Quilo é 10 a mais 3, 1000 vezes. Essa corrente de 30.000 amperes nessa descarga atmosférica transfere da nuvem para a Terra uma carga negativa total de 15 coulombs. A duração desse raio em milissegundos será... Muito bem. Quero saber o tempo de duração dessa descarga com essa taxa, essa quantidade de corrente e essa quantidade de carga. Eu quero transportar essa quantidade de carga, da nuvem para a Terra com essa taxa, 30.000 coulombs por segundo. Em quantos milissegundos eu vou ter qual vai ser a duração dessa descarga? Então, vamos lá. Mais uma vez, definição: intensidade de corrente, quantidade de carga dividida pelo tempo. Só que agora eu quero tempo. Então podemos fazer aquele truquezinho, passo o ΔT multiplicando, porque eu quero o ΔT, e o I que está multiplicando o ΔT passa para cá dividindo, eles trocam de lugar. Então quem é o nosso ΔT? É a quantidade de carga transportada dividido pela intensidade da corrente. Substituindo, a quantidade de carga de 15 coulombs, a corrente é de 30.000, 30 vezes 10 a 3 amperes, coulomb por segundo. Coulomb cancela com coulomb, o inverso do segundo é o segundo. 15 dividido por 30 dá meio. O 10 a mais 3 no denominador vai para cima como 10 a menos 3, lembra? Quando muda de andar, mudamos o sinal do expoente. Então aqui, 15 por 30 dá meio. Esse 10 a mais 3 no denominador vai para o numerador como 10 a menos 3. Então teremos 0,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Mas quem é o 10 a menos 3? É o mili. Então o nosso tempo total, aí o tempo em que essa descarga ocorre entre a nuvem e o solo, é de meio milissegundo. Meio milésimo de segundo. Tudo bem, pessoal? Beleza. Muito bem, com isso encerramos a solução da nossa lista 2. Um abraço a todos e até a próxima aula.